Então, vamos à Escritura. Eu estou lendo na NVT. Vamos à Escritura, Romanos 16 diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem, aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. 17. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Texto interessante esse, né? Parece até aqueles lá de Crônicas. Né? E Judá gerou, né? E que gerou. É tanto nome, alguém fala, meu Deus do céu. Quando a gente lê a Bíblia e passa pelas genealogias, há aqueles que perguntam, a gente realmente tem que ler isso aqui? Pois é. Esse último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele tem esse negócio, né? Esse monte de nome, essa lista de pessoas que ele pede para que sejam saudadas. A carta aos Romanos é uma carta muito diferenciada do apóstolo Paulo, porque o objetivo da carta, Paulo ainda está em Corinto, terminando na parte final da sua terceira viagem missionária, e ele quer ir para outros lugares onde Cristo ainda não tinha sido conhecido, conforme a gente tem usado no nosso tema, Romanos capítulo 15, onde Cristo ainda não tinha sido pregado. Paulo quer ir lá e ele quer o apoio da igreja em Roma para fazer isso. Então, ele está com o plano de, eu vou lá em Jerusalém, na volta eu dou um pulo aí, a gente se confraterniza, se conhece melhor, e aí vocês me enviam para até a Espanha, que era onde ele queria ir. O que ele não sabia
e que o Espírito Santo começou a falar logo que ele chega lá, na região da Palestina, é que, então, né, você vai ser preso, enfim, não vai ser bem do jeito que você quer. Tá. Mas ele, para preparar o caminho para chegar lá, ele escreve essa carta para dizer aos irmãos qual é o evangelho que ele prega. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, nós temos um resumão daquilo que o apóstolo prega aos judeus e aos que não são judeus. Então, essa é a particularidade. Ocorre que Paulo ainda não tinha ido a Roma para ver a igreja lá, mas na igreja de Roma tem esse monte de gente que ele conhece. É mais ou menos aqui em Brasília, o pessoal, né, especialmente os militares, né, isso aqui é uma prática meio, né? Você fala assim, você chega, sei lá, fala uma cidade aí, Natal, pronto, né? De Natal aqui tem o Praxedes, tem o Emanuel, quem mais veio de Natal que está aqui hoje entre nós, né? Tem uma Hackett, teve uma época que teve uma colônia, né, de Natal aqui entre nós, né? Também nós temos uma colônia de outros que vieram de Anápolis, né? Aí, pronto, falou, né? Pronto, olha lá. Então, nós temos esse pessoal que vem, e quando você chega nesses lugares, você chega lá em Natal e fala, eu estou aqui em Natal, eu já passei por Brasília, né, entre os militares. Congregou aonde? Congreguei lá na L2, eu também. E eu também fui da igreja, né? Todo mundo começa a se conhecer. É o caso aqui, lá em Roma. Roma é a capital do império. E Paulo andou por tudo quanto é canto, e na capital do império tem um monte de gente que ele conheceu andando pelo mundo, né? Andando nas suas andanças pelo mundo. E ele está saudando esse pessoal aqui no final. Interessante a gente perceber é que esse pessoal que é saudado por Paulo não está reunido em nome de Paulo. Eles estão reunidos por causa de Jesus. Todo mundo conhece Paulo. E Paulo parece ser, né, um cara muito legal. Porque ele conhece tanta gente, né? Então, Paulo aparentemente é um cara legal. E todo mundo conhece Paulo. Só que Paulo não é o centro das atenções. Não sei se você reparou na leitura que nós fizemos aqui. Saúdem fulano, por causa de Cristo. Saúdem cicrano, Cristo. Saúdem fulana, no Senhor. Saúdem Jesus. Todo mundo aqui é por causa de Jesus. Embora Paulo seja um cara muito bom, não é a pessoa de Paulo que atrai, é a pessoa de Jesus. Você e eu conhecemos pessoas que são naturalmente, tem essa força atrativa, né? Eu dizer que é atraente, aí alguém pode dizer que a pessoa é bonita, mas tem os feios que são bastante, né, que tem a força atrativa também, né? Tem gente que tem essa força, esse poder de agregar pessoas. Essas pessoas que são extremamente simpáticas, alegres, sei lá, né? E a gente já conheceu tanta gente assim, aquela pessoa que a gente gosta de estar perto. Alguém conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Oh, pois é, né? Essas pessoas que dá gosto, né, de dizer assim, eu sou amigo do fulano, porque cara espetacular. Fulana, pensa numa pessoa assim, 10. Dá vontade de estar perto o tempo inteiro. Essas pessoas que são agregadoras, e aonde ele chega, ele é o centro, onde ele chega, todo mundo quer falar com ele, e a mesa dele está sempre lotada, né? Enfim. Essas pessoas são diferenciadas. Mas essas pessoas nos decepcionam. Por mais legal que essas pessoas sejam, elas não são perfeitas. E, eventualmente, você vai chegar naquela festa de aniversário, e a pessoa vai estar lá, e a mesa dela vai estar cheia, e você vai chegar lá para cumprimentá-la, e ela vai te olhar, quem sabe,
naquele dia com um olhar mais frio. E aquilo mexe com a gente. Fulano que é tão legal, fulana que é tão gente boa, hoje eu descobri que a pessoa não é tão gente boa assim. E eu mandei uma mensagem para ela no Zap, ela não me respondeu. Por incrível que pareça, ela esqueceu de me mandar a mensagem no dia do meu aniversário. Pessoas nos decepcionam. E quando a nossa vida está funcionando em volta de pessoas, a gente pode se soltar delas, porque elas podem nos decepcionar. Alguém já viveu essa experiência aqui? Uma pessoa que era tão legal, de repente ela foi ficando menos legal, até que você já não anda mais com a pessoa. Ou a pessoa é tão legal, mas aí ela foi para Washington. Né, Emanuel? Né? O cara foi lá para Washington, né? Então agora... Pois é, né? Cadê os churrascos? Cadê as festas de aniversário? Cadê? Sumiu. Né? Ou então, ele passou aqui para Brasília e voltou para Anápolis. E talvez a gente até quisesse se encontrar na metade do caminho no Gerivá, mas as agendas não estão batendo para a gente comer pamonha e empadão goiano, né? Enfim. Mas as agendas não estão batendo, porque a pessoa foi. Quando a nossa vida gira em torno de pessoas, vai dar errado. Tem tudo para dar errado. E se a igreja em Roma tivesse Paulo como centro, teria dado errado. E se essa igreja aqui tiver eu ou você como centro, vai dar errado. Mas se Jesus for o centro, Jesus não decepciona ninguém, Jesus não larga ninguém, Jesus não some, Jesus está sempre perto e Jesus faz questão de dizer, é comigo, pode vir para cá, vinde a mim, eu sou o centro. Se Jesus for o centro, vai dar certo. É Ele que nos une. Agora veja, quando a gente observa o texto, você viu aqui algumas igrejas na casa de um ou outro. Roma era uma cidade muito grande, como eu já disse, é a capital do império. E naquele tempo nós ainda não tínhamos. A igreja aqui está novinha demais. A igreja aqui está começando. Não tinha templo, mas as pessoas estavam juntas em casas diferentes, na mesma cidade, e isso era a mesma igreja. É a igreja de Roma, nos lares, espalhados, mas uma igreja só, unida em Cristo. Cristo é o elo, Cristo é o centro, que traz todo mundo. Agora perceba que esse pessoal não está unido só para cantar. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Não. Esse pessoal não está unido só para dizer assim, povo de Roma, olha para nós, aqui tem uma comunidade que é forte, que é bonita, que é show de bola. Nós somos os seguidores de Jesus. Olha para nós. Se você olhar o texto que nós lemos, você vai perceber que, embora estejam em lugares diferentes, na mesma cidade, com as suas características diferentes dos que se reúnem, por exemplo, na casa de Priscila e Áquila, ou os que se reúnem na casa de Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrona, Hermas, ou os que se reúnem na casa de
Filólogo, Júlia, Nereu e também Olimpas, que tem 3 casos diferentes, sem contar a irmã Febe, que está vindo de Cencreia. O que a gente observa no meio desse pessoal aqui é que essas comunidades, elas se ocupam em servir. Aqui nós temos uma comunidade de serviço, de interesse de um pelo outro. E eu acho lindo esse negócio aqui nesse texto, é que você não tem um título de ninguém. Aqui você não vê o que é médico, ou o que é militar, ou o que é serralheiro, ou o que é pedreiro, ou o que é... Não, você não vê nada disso. Aqui todo mundo é servo. Servo de quem? De Cristo e uns dos outros. Todo mundo aqui se ocupa em servir. A Febe está vindo lá não sei da onde. Não sei da onde, né? Da onde ela estava com Paulo, lá em Corinto, né? Mas ela vem de Cencreia, passa por lá, está levando a carta, lá do fim do mundo, indo para Roma. Tem esse pessoal aqui, Áquila e Priscila, esse casal que a gente vai conhecer lá no livro de Atos, em Corinto, com Paulo, e eles se ocupam, inclusive, em se doar tanto para Paulo, que chega uma hora que eles até colocam o próprio pescoço, é o texto no original, né? É a cabeça mesmo. Eles colocam a vida em risco por Paulo. Você tem gente aqui que, como Maria, que trabalhou tanto por vocês, gente que é obreira, né? Trifena e Trifosa são obreiras. Pérside tem trabalhado com dedicação. E tem um pessoal aqui que é diferenciado, e isso salta para mim aos olhos, que é saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Uma irmã que cuida de Paulo como se ele fosse um filho. Percebe o que é serviço? Que é gente que se ocupa em querer ver o bem do outro. E faz isso porque está servindo a Jesus. Jesus é o elo, eu sirvo a Jesus servindo você com o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso, e não importa onde eu moro, em qual bairro que eu estou, não importa qual é a comunidade com quem eu ando mais de perto, não importa o seguinte, eu estou servindo a Jesus e servindo a você. Eu me ocupo de você. Eu me ocupo em que você esteja bem. Eu me ocupo em que você esteja feliz. Eu me ocupo que você esteja bem tratado. E se você precisa de um amigo, eu estou aqui. E se você precisa de um irmão, eu estou aqui. E se você precisa de uma mãe, eu estou aqui. Não é só sobre a gente se ver no domingo. Não é só sobre a gente se ver por aí e troca a paz do Senhor, né? Ou só o paz. Não. Aqui a gente vai se misturar no serviço. Aqui não tem o contra-cheque de ninguém. Eu não sei aqui quem ganhava mais ou quem ganhava menos. Aqui não existe nenhuma indicação sobre isso. Aqui não existe quem é livre ou quem era escravo, ou quem já foi escravo. Aqui não existe, né, essa indicação de quem podia mais ou quem podia menos. Aqui todo mundo está servindo. E é um serviço que é gostoso.
É tão gostoso que gera vínculos emocionais. Olha o verso 16. Saúdem uns aos outros com beijo santo. É pele com pele. Para alguns isso é bem difícil. Mas é esse nível de envolvimento, de serviço. É de estar grudado desse jeito. Ah, meu Deus do céu. Né? Tem gente que chega até se arrepia. Né, Inês? Né? Como assim eu tenho que lidar com gente? E não é só pelo lidar de estar tocando, mas é sério que eu vou ter que conversar com os irmãos na igreja? Pois é. E mais do que conversar, olha para mim, é servir. É se colocar com aquilo que você tem, com seus dons e talentos, para que a comunidade esteja bem. Jesus te deu um carrão, né? Confortável, espaçoso. Quantas pessoas já te pediram carona? Mas o carro está novo, né? O carro está novo. Desvia muito da minha rota. E aqui em Brasília, então, né? Esse negócio do pessoal que vem congregar aqui na Asa Sul e mora lá na 716 Norte. Meu Deus. Percebe, né? O pessoal que vem de Águas Claras, meu Deus do céu, já pensou um irmão de Águas Claras me pedir? Você não pediu esse carro para Jesus e disse que era para servir a Ele? Ou você acha que servir Jesus é só colocar o folheto no carro para de vez em quando você levar para algum lugar? Aí você fez esse curso de barista, que eu quero fazer também, né? Me diz aonde você fez. Agora você sabe fazer uns cafés maravilhosos, com espuminha em cima, desenhando florzinha e o cenário do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. Na espuminha, eu vou aprender, você vai ver. E na hora que a gente aprende a fazer isso, é para quem? Não, é só para os meus amigos. Que tal você juntar o pessoal aqui no final aqui, e alguém que tiver meio cabisbaixo, você fala, vem cá que eu vou fazer um café para você. Eu nem vou falar marcas de café aqui para não deixar ninguém constrangido, né? Mas vou fazer um café aqui, botar uma espuminha para você aqui, com a florzinha para você ficar mais feliz hoje. Jesus te deu um sorriso tão bonito. E você está vendo tanta gente que está precisando de um sorriso hoje. Abre esse sorriso. Você sabe que esse seu abraço aí, né? Você é grandão, grandona. Você tem esse abração enorme assim. Está vendo alguém que está precisando aí? Sirva abraçando hoje. Acolhe, chama para dentro mesmo assim. Acolhe. Você não quer se desenvolver nos dons espirituais, quer ser usado por Deus para curar enfermos? Começa indo atrás dos enfermos aqui de dentro. Impõe as mãos aqui no fim do culto, chama alguém e diz no final do culto, deixa eu orar por você hoje. Gente, a comunidade de serviço é isso que nos une. Porque o nosso Senhor veio para servir. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E quando a gente serve como Jesus, isso nos une. Porque aí não importa o que você fez, quantos PhDs você tem, ou se você não tem, quantos cursos você tem nas costas, ou se você não tem, quantos anos de teologia você tem, ou se você não tem, qual que é o tamanho do seu contra-cheque, ou se você não tem contra-cheque. O interessante é que nessa hora que a gente está servindo, a gente é só servo irmão. E isso gera cola, porque Jesus fez exatamente isso. Quer falar do seu contra-cheque, que é muito alto para você servir? Olha o contra-cheque de Jesus, Rei da Glória.
Criador do universo, a palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Gostou do contra-cheque de Jesus? Ele desceu do céu e veio aqui. Quer falar dos títulos de Jesus, dos seus títulos? Vamos falar dos títulos de Jesus. Aquele que é a palavra. Aquele que é tudo que Deus sempre quis dizer para a humanidade. Ele encarnou e veio até nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou, morou com a gente. Quer falar da posição social de Jesus? Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará? Peraí, como é que é o nome? É o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Bora o título. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Olha o título de novo. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas o Rei se fez carne e habitou entre nós e veio para servir. Quer ver outra coisa? Terceiro, que nos une em Cristo, é a palavra de Cristo. Palavra nos une. Aquilo que Deus está querendo falar comigo e com você, isso já está revelado. E o apóstolo, inclusive, chama a atenção dos irmãos que, quando você olha no verso 17, ele diz isso: agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. É quem está agindo contra a unidade. Ele está trabalhando para dividir, não para unir. Ele está trabalhando para atrapalhar o crescimento em unidade e o crescimento espiritual. O que esses caras fazem? Eles ensinam coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Interessante que aqui, veja bem, eu sei que fofoca provoca divisão. Provoca ou não provoca? Oh? Provoca. Briga provoca divisão? Provoca. Chateação, pisar no pé do outro provoca divisão? Provoca. Mas com essas coisas a gente consegue trabalhar por meio do perdão. É ou não é? Eu não vou nem perguntar aqui quem é que tem dificuldade de perdoar, porque crente não tem dificuldade de perdoar, né? Bem, a palavra diz que é para não ter dificuldade de perdoar, que é para você fazer igual Jesus, né? Bem, enfim. Mas esse negócio aqui é complicado. Porque aqui não resolve com perdão. Quem vem com ensino diferente do que você aprendeu, quem semeia um ensino que corrompe a fé, você não resolve com perdão. Porque a divisão que acontece aqui é uma divisão que nos afasta da própria pessoa de Cristo. E se é Ele quem nos une, e eu recebo um ensinamento que me afasta dele, naturalmente eu vou me afastar de você. Esquisito isso, né? E aí, a solução que o apóstolo Paulo coloca é essa: fiquem longe deles. Mas pastor, a gente não tem que ser unido em Cristo Jesus? Sim, a gente precisa ser unido em Cristo Jesus. A comunidade precisa estar unida em Cristo Jesus, mas precisa estar unida em Cristo e na palavra de Cristo. Não adianta a gente querer ser unido aqui e viver dando as mãos e orando uns pelos outros e tolerar quem diz, por exemplo, eu vou usar só as expressões bíblicas, tá? Que Jesus Cristo não veio em carne. Ou que Jesus Cristo é só um ser humano elevado. Ou
Ou dizer que a salvação não está só na pessoa de Jesus. Afinal de contas, nós aqui vivemos muito bem, mas existem outros caminhos que levam a Deus. Mentira! Ou dizer que, na verdade, tudo que Jesus quer fazer em você é te dar uma vida muito melhor do que essa que você está levando. Jesus quer te fazer aí prosperar, arrebentar, né? Você ir lá para cima. Mentira! Isso é ensino que te separa de Cristo e te separa da igreja, que nos separa uns dos outros. A gente precisa estar unido na pessoa de Cristo e na palavra de Cristo. Porque no fim das contas, essas pessoas, esses indivíduos, não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. E aqui a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é carente. A gente tem carências emocionais. E quando vem alguém com uma palavrinha, aquela que você está precisando de ouvir, como você é uma pessoa diferente de todo mundo aqui nessa igreja. Eu já reparei que você é diferente desses crentes daqui. Você tem uma luz assim sobre a sua vida que é diferente dos demais aqui. Eu fico olhando a igreja aqui, mas quando eu vejo você, meu coração aquece. Deus me deu uma revelação essa noite. E pronto, já foi. Laço armado. Deus me disse que quer fazer algo tão grande na sua vida. Você só tem que investir. Você só tem que ler esse livro aqui. Você só tem que fazer esse curso aqui. E te afasta da palavra. E te joga para longe da palavra e joga longe da unidade do corpo. Porque a nossa carência, ela existe. Conheço um pastor que aqui nessa igreja, eu vou contar a história porque ele já contou, né? Ele pregou aqui na igreja um domingo. E aí, quando terminou a ministração, ele desceu. E logo que acabou o culto, alguém chegou nele e falou: rapaz, essa igreja está precisando de ouvir palavra igual a sua. Aqui ninguém prega isso que você pregou. Aqui, você tem palavra. E aí deu aquela inflada, né, no ego. Tal. E aí conversa um pouco, vai para a cantina no final do culto, fica ali, conversa. Já na hora de ir embora ele pediu: pai, estou com uma batalha, precisando aí de uns R$2.500. Empresta aí. Acho que até a próxima semana eu já te pago isso aí, máximo 15 dias. E o meu amigo pastor estava com um ego tão inflado que não vigiou, passou o dinheiro para ele e está esperando até hoje. Seria cômico se não fosse trágico, porque está aqui na palavra exatamente isso que acontece. Nas nossas carências, a gente se abre para ouvir coisas que mexem com o nosso coração e que nos afastam da palavra e que nos afastam uns dos outros. Cristo precisa ser o centro. O serviço a Cristo servindo aos outros precisa existir. E a fidelidade à palavra de Cristo que está revelada também precisa existir. É assim que Cristo nos une nele. É assim que a gente vive unido em Cristo.
E não pode ser diferente disso, não. Amém. Eu queria te convidar agora, eu gosto muito disso, quem é daqui sabe, eu queria que a gente exercitasse um pouquinho agora isso aqui. Eu sei que você já falou para alguém hoje aqui que essa pessoa é especial, que essa pessoa é importante. Mas eu agora queria que você servisse alguém numa palavra de intercessão. Que você olhasse para alguém e perguntasse: como é que eu posso orar por você hoje? E você intencionalmente e conscientemente ora por essa pessoa, por algo que essa pessoa está precisando hoje. Que haja um serviço no seu coração para com alguém agora. De preferência alguém que não seja do seu convívio, para que você não fique chovendo no molhado, para você lembrar de mais alguém durante a semana. Consegue fazer isso? Consegue? Talvez você tenha que sair do seu lugar, talvez não. Mas seja intencional agora, com alguém, preferencialmente, que não é do seu convívio. Pergunta para alguém: como eu posso orar por você agora? Vai lá, pergunta para alguém. Vai lá, pode sair do lugar, pode se mover, pode fazer isso. Depois eu vou orar por todos nós. Sirva alguém agora. Sirva alguém agora. Sirva alguém agora. Pergunta aí: como é que eu posso orar por você? Pergunta para alguém aí: como é que eu posso orar por você? Sirva alguém agora. Tem muita gente que ainda não recebeu oração. Tem muita gente que está sem receber oração. Muita gente ainda. Eu estou olhando daqui, tem muita gente. Vai lá. Se mova. Seja intencional. Vamos gerar unidade aqui hoje. Vamos trabalhar por unidade aqui agora. Vai para dó. Bota outro. Vamos dizer isso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você
não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e para te aceitar, também para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Fiquem em pé comigo agora. Vamos orar juntos. Vamos falar com o Senhor sobre nosso compromisso com a unidade. O desafio é que hoje a gente deixe de lado vaidades e preferências e diga: Senhor, Tu és o centro desta igreja, desta comunidade aqui. Não venho aqui por causa de fulano ou de cicrano. Tenho o prazer de estar aqui para te servir, servindo aos irmãos. O Senhor é o centro. Senhor, me comprometo com a Tua palavra. Não abro mão da Tua palavra e de caminhar com ela. Podemos orar juntos assim? Então vamos orar. Senhor, nós aqui, longe daqui, juntos, estamos com o coração aberto diante de Ti. Reconhecemos que Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa existência. Tu és o Deus que tem trabalhado em nós e nos tem dado salvação. O Senhor nos tem feito crescer em Ti. O Senhor nos tem feito caminhar em santificação. Ó Deus, que coisa boa é ter o Teu Espírito vivendo em nós. Tu és o centro, Senhor. Jesus é o centro da nossa vida. Aquilo que Ele nos deu é o que nos une. Ele é a pessoa que nos deu salvação. Ele é a pessoa que nos libertou desse mundo. Ele é a pessoa que dá sentido à nossa vida. Ele é a lógica de Deus revelada para nós. Queremos servir Jesus. Queremos servir uns aos outros servindo Jesus. Aquilo que o Senhor nos tem dado como bens, aquilo que o Senhor nos tem dado como talentos, aquilo que o Senhor nos tem dado como capacitação, aquilo que o Senhor nos tem dado como habilidade, tudo está posto diante do Senhor para te servir, servindo aos outros. Aquilo que o Senhor nos tem revelado na Tua palavra, aquilo que a gente tem aprendido na Tua palavra, a gente não abre mão. A gente quer conhecer mais a Tua palavra, caminhar na Tua palavra, ler a Tua palavra, viver a Tua palavra, e a Tua palavra é a luz para o nosso caminho. A Tua palavra, ela é a nossa firmeza e a nossa âncora. E esse é o nosso compromisso diante de Ti, Senhor. Leva-nos ao serviço cada vez maior. Leva-nos ao serviço cada vez mais comprometido. Leva-nos ao serviço, Senhor, cada vez mais dedicado a Ti, servindo aos irmãos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. Quem diz glória a Deus?